Quem comandará a Casa Branca nos próximos 4 anos? Quem ganha e quem perde se Trump continuar no poder? E se Biden ganhar? Como os mercados mundiais vão reagir à resposta das urnas americanas? E quais os reflexos na Bolsa Brasileira daqui para frente? Hoje é o dia D nos Estados Unidos. Os americanos vão escolher não só entre Trump e Biden, mas também um novo Congresso. E a gente vai explicar por que esta votação também é muito importante para o investidor brasileiro. As pesquisas apontam que o democrata Joe Biden está na frente do republicano Donald Trump, mas isso não significa que a disputa esteja definida. Há 4 anos, Hillary Clinton também estava na frente de Trump antes da eleição e o republicano venceu. Exatamente, é um termômetro, mas não podemos cravar o resultado. O que vai acontecer com as ações brasileiras se Trump surpreender de novo? E o dólar vai subir ou vai cair se Biden ganhar? O mercado americano teria um candidato favorito? E ainda a Karina Trevisan, jornalista do Invest News, nossa colega de trabalho, preparou uma análise sobre as eleições americanas. Tudo isso e muito mais, o que, Samidana? Depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje não vai ter piada porque é um tema muito sério, eu tenho medo de ser barrado meu visto, eu não sei, tenho também com esse dólar do jeito que tá, não sei se vai ter Disney tão cedo, mas não se pode brincar com assuntos dessa seriedade, a eleição, quem será o próximo morador da Casa Branca? Você tem palpites, Samidana? Eu acho que o Biden tem mais chance, mas até aí, né, há 4 anos atrás, você viu que deu Hillary. Eu não acho também que mude muito em geral para o Brasil, mas isso não significa que não afetará as ações e é disso que falaremos. Só para polemizar, eu vou falar que eu acho que o Donald Trump tem mais chance. Eu não tenho muita opinião sobre isso. É bom porque em 24, talvez em pouco tempo, um de nós dois já estará errado e poderá ser escrachado, cancelado nas redes sociais. Não é torcida, é apenas achismo. Para lembrar, não sei se você se recorda, se você estava acordado naquele fatídico dia. Que você ficou, fiquei assistindo você, você ficou lá. A última eleição americana. Doni que cobriu. Eu fiz a cobertura das 9h30 da noite até as 6h30 da manhã, você acredita? 9h30 da noite? Entramos no ar com a expectativa de que haveria ali o resultado logo, que algum dos dois ia reconhecer a derrota e dar os parabéns pela vitória ao outro candidato, mas isso se alongou madrugada dentro e fiquei eu lá, à época, com Renata Lopretti, Merval Pereira, Gerson Camarote. A turminha. Doni seus Blue Caps. O Demetrio Magnoli, enfim. Aquela turminha, né? Flashback de uma vida pregressa. Mas o que vai acontecer desta vez vai ser diferente. Vamos saber, Samidana, não sei. Eu vou dar o telefone de Doni, vocês podem ficar ligando para ele passar uma apuração para você que segue Invest News. Podíamos fazer uma live, talvez para outra eleição, nessa não sei se dará tempo, de qualquer forma, fica a sugestão, bora trabalhar. Olha só, o que acontece? Para analisar o cenário com mais clareza, é importante olhar para o que dizem as pesquisas eleitorais. Segundo projeções da The Economist, Joe Biden tem cerca de 80% de chance de ganhar. Já o renomado site 538 aponta que o democrata tem 88% de chance contra 12% do republicano. Mas o cenário é bastante incerto porque a eleição americana é definida pelo colégio eleitoral e não pelo voto popular. A gente já sabe de vários casos em que isso deu aquele baita ruído por lá, né? Então, um candidato pode ter mais votos, mas perder a eleição. Foi o que aconteceu em 2016, por exemplo, quando Donald Trump teve 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton, mas conquistou a vitória nos estados-chave. Mas do ponto... Quando a gente pega essas previsões, já estão falando do ganhador, não é quem dá mais voto, não. Então, esses aí especialistas estão achando isso. O fato de ter colégios eleitorais, né? Colégios eleitorais ou colégio eleitoral, ele dificulta a previsão. Deixa o negócio mais incerto, porque se você ganhar por um voto, você leva todos os deputados do estado, então isso deixa os delegados e tem lá como o Doni gosta de fazer quando ele joga golfe, o seu swing, tem os swing states, são aqueles que podem mudar a qualquer momento, são aqueles os estados flip-flop, flip-flop, os hora vermelho, hora azuis, e que definem muitas vezes esses que são as eleições. Mas vamos lá, do ponto de vista do mercado, Trump e Biden têm perfis
muito diferentes. Apesar de ser do Partido Republicano, que é mais liberal, Trump tem um perfil protecionista e isso afeta negativamente o comércio mundial e o mercado como um todo. É só lembrar a guerra comercial que ele tem com a China. Em 2018, ele derrubou os mercados. Por outro lado, Trump defende cortar ainda mais impostos das empresas, o que aumenta o lucro. E isso faz o mercado valorizar. Pois é, ele tem essa postura, digamos assim, né? Foi o que se observou ao longo desses anos. O Partido Democrata, por outro lado, é mais protecionista, mas tem adotado uma postura contrária. Joe Biden quer retomar a visão de cooperação internacional, na visão dele, nas palavras dele, e tende a beneficiar assim o comércio global. Ele deve continuar a briga com a China, mas dentro das regras de organizações como a OMC. Por outro lado, Joe Biden é a favor de reverter parte dos impostos que Trump cortou e cobrar mais impostos dos mais ricos, o que tende a afetar negativamente os mercados. Então são duas visões bem antagônicas e essa questão tributária é uma das principais divergências. E nessa diferença entre os dois candidatos já dá para apontar o primeiro reflexo mais claro do mercado, né, Dori? Com Trump, o dólar deve se manter valorizado por conta do protecionismo e dos estímulos às empresas. Com Biden, a moeda pode se desvalorizar frente a outras pelos motivos opostos. Exato. Agora, um outro aspecto importante da agenda de Joe Biden é o seu compromisso ambiental. Isso vai impulsionar investimentos ligados ao ESG, né? É aquela sigla que faz referência a ambiente, social e governança, na sigla em inglês, ESG. Empresas ligadas a energias renováveis ganhariam um importante impulso, por exemplo, mas isso pode afetar ações de empresas brasileiras, já que a imagem do país no exterior não é exatamente das melhores nesse fronte. No primeiro debate com Donald Trump, Biden citou as queimadas na Amazônia e falou em organizar um fundo de 20 bilhões de dólares para combater o desmatamento da floresta. Já uma vitória de Trump beneficiaria empresas ligadas à velha economia, como indústrias de petróleo e carvão, que já foram duramente castigadas na pandemia. Beneficiaria também setores como os bancos, já que a agenda democrata também prevê uma maior regulação da economia, além de mais impostos. Em geral, o mercado deve subir mais no curto prazo com uma vitória de Trump. Será que a gente pode afirmar isso, Samidana? Talvez por saber já o que ele vem fazendo, mudanças... O certo versus o incerto? Talvez. A incerteza a gente sabe que gera turbulências. Em uma primeira análise, o mercado é mais pró-Donald Trump e, nesse sentido, é provável que uma vitória dele tenha um impulso positivo mais significativo na bolsa do que caso a vitória saia para o democrata Joe Biden. Então, até mesmo algumas ações que acabaram ficando para trás durante a pandemia poderiam ter um impulso adicional para crescimento no caso de uma vitória de Donald Trump. E apesar do viés mais pessimista no curto prazo com Biden, as ações também tendem a se valorizar se o democrata ganhar por 3 motivos. O primeiro é o pacote de estímulo fiscal que ele pretende injetar na economia, enquanto os republicanos querem um pacote de $1 trilhão, Biden, Doni, não quer injetar nada menos que 3 trilhões de dólares na economia americana. Isso teria um grande impacto, pelo menos imediato, no consumo. Sim, é claro que tem toda uma questão fiscal aí, né? Sim. Isso pode desvalorizar bem o dólar, sem injetar dinheiro. O outro motivo é que os democratas pretendem fazer investimentos pesados em infraestrutura para reaquecer a economia. E o terceiro é a trégua nas guerras comerciais. No longo prazo, essa postura menos protecionista tende a beneficiar o mercado como um todo. E você sabe que tem lá o Zé Falcão, Sim, que é especialista de renda variável, sempre está aqui no Invest New, e ele falou o seguinte: as ações de empresas dos setores de petróleo, mineração, proteína animal e metalurgia, por exemplo, podem ser afetadas negativamente se tiverem mais desentendimentos dos Estados Unidos com a China e com a Europa. Concordo com ele, o Trump gosta de um protecionismo, não deveria pelo partido, mas na prática ele é assim, então fica um negócio meio esquisito. Por isso ele não é o tão favorito do mercado como seria se ele fosse mais fiel aos princípios do partido. De qualquer forma, a gente sabe que guerra comercial
preocupa. A gente sofreu isso, né? A guerra comercial, seja com a Europa, principalmente com a China, vem se alastrando. Uma outra questão muito importante da eleição é o risco de judicialização. Donald Trump já tentou mais vezes desacreditar o voto pelo correio, que foi impulsionado pela pandemia e bateu todos os recordes. O atual presidente também já indicou que, muito provavelmente, a disputa vai terminar na Suprema Corte. Isso afetaria muito o mercado, pois uma demora na definição do vencedor traria incerteza, instabilidade. Segundo a análise da JP Morgan, uma ampla vitória de Biden sobre Trump acalmaria o mercado e a chance de reverter, ou seja, a choradeira seria menor, então teria menos chance de ter uma reversão na justiça lá dos Estados Unidos. Já o Credit Suisse acredita que a contestação é cada vez mais provável e as pesquisas recentes mostram que a vantagem de Biden sobre Trump caiu na reta final da campanha. Então, um grande ponto de interrogação. Pois é, na eleição de 2000, por exemplo, o democrata Al Gore chegou a ser anunciado por canais de televisão como o próximo presidente dos Estados Unidos, mas a disputa foi tão apertada, em particular na Flórida, que ela foi parar na Suprema Corte. Aí, após semanas de impasse, o republicano George W. Bush foi declarado vencedor na Flórida por menos de 1.000 votos e acabou levando a eleição. O importante para a gente aqui é que essa judicialização, se ocorrer novamente, certamente vai afetar os mercados. E quanto mais esse impasse durar, pior é para as ações do mundo inteiro. Incerteza, instabilidade se transforma em turbulência, em volatilidade. É isso aí. Olha, agora a gente vai analisar a outra eleição que nós comentamos lá na abertura do programa, a eleição do Congresso americano. E por que isso é importante? Porque o Congresso pode frear ou impulsionar as medidas do novo presidente. Exatamente. Hoje, a Câmara lá nos Estados Unidos tem maioria democrata. Já o Senado, maioria republicana. Isso faz com que a Câmara barre algumas medidas de Trump e criam impasses como o novo pacote de estímulos para a pandemia. No segundo mandato de Obama, por exemplo, a Câmara e o Senado eram de maioria republicana e barravam muitas medidas adotadas pelo presidente. Eles até conseguiram impedir uma nomeação do democrata para a Suprema Corte. Dessa vez, o que aconteceu? As pesquisas apontam que os democratas devem manter a maioria na Câmara e conquistar também o Senado. Então, se Joe Biden ganhar, ele poderia acelerar o seu plano de governo e aprovar diversas mudanças, inclusive o aumento nos impostos. Por outro lado, se Trump ganhar, o Congresso funcionaria como um freio para o presidente, então, reeleito. O republicano ainda consegue aprovar várias medidas no Congresso atualmente, como a indicação que a gente teve recente da juíza Amy Coney Barrett à Suprema Corte por ter maioria no Senado. Mas ele passaria a ter uma vida mais difícil, porque tudo indica que ele vai perder a maioria dos senadores se reeleito. Olha, como a gente pôde ver, se não me engano, tanto a eleição americana como o mercado são bastante complexos, evidentemente. A realidade não é só... Não é binária. Binária, exatamente. Não é binária. Me faltava a palavra binária, não é binária. E existem vários tons de cinza de um lado, de outro. E além disso, o mercado de ações não pode ser definido só por uma eleição, por mais importante que ela seja. Há ações e empresas que vão se beneficiar em um cenário, há ações e empresas que vão se beneficiar em outro cenário. Então, é tudo extremamente complexo, mas a gente trouxe aqui algumas pinceladas, alguns destaques atrelados a Joe Biden ou a Donald Trump, para que a gente possa ter uma ideia do que vai resultar a partir dessa eleição. Por isso não dá para fazer estratégias também binárias, ou em uma ação ou outra. É bom sempre seguir o conselho da vovó, que é canja de galinha e carteira diversificada para a sua carteira, sempre regulando o risco. Depois você falou tão belas palavras, eu fiz uma metáfora vovó Dana. Tão ruim. Só me resta chamar o Giro de Notícias. Deu bom para o Zoom. O serviço de videoconferência ultrapassou o valor de mercado da petroleira ExxonMobil.
Com a pandemia do coronavírus e o aumento de reuniões online na plataforma, a companhia agora está avaliada em 139 bilhões de dólares. O fundador do Zoom viu sua fortuna quase dobrar nos últimos 3 meses, e as gigantes de tecnologia terão que abrir os seus dados a reguladores europeus que atuam contra monopólios. Apple, Google, Alphabet, Facebook e Amazon terão que explicar como seus algoritmos de publicidade funcionam e interagem com os usuários. Segundo a comissária europeia Margrethe Vestager, a medida é para responsabilizar as empresas por suas decisões de interação com os algoritmos. Você já sonhou em fugir e se mudar para outro país? Se a resposta for sim, essa pode ser a sua chance de viver uma Dolce Vita. Uma vila na região de Abruzzo, na Itália, está oferecendo dinheiro aos novos moradores. Pensando no futuro, o vilarejo está oferecendo $52 mil para quem quiser se mudar, trabalhar e até adquirir um negócio na região. O requisito é viver por lá por pelo menos 5 anos. Muito bem, notícias giradas. Agora vamos ver como foi o comportamento das ações no fechamento de mercado. O Ibovespa deu uma guinada no final do mês de outubro. O índice fechou o período em baixa de 0,69%, depois de registrar a pior semana desde março, devido aos temores sobre uma segunda onda do coronavírus. No mês, o índice chegou a subir 7,73% e encostar nos 102 mil pontos. A bolsa fechou outubro aos 93.952 pontos. Em outubro, o dólar teve alta de 2,13% e fechou o mês cotado a R$ 5,73. Esse foi o terceiro mês seguido de ganhos. Muito bem, um programa internacional, um programa olhando o grande irmão do Norte, como eu gosto de chamar, nosso grande irmão do Norte. Tio Sam. Tio Sam está lá. E com isso eu vou falar para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar aquele comentário, dar aquela força, o like, conferir nosso site, Invest News, comentários sempre bem-vindos. Quer polemizar, perguntar em quem você votaria? Em quem você votaria, mas depende, porque o não é todo mundo que está ao vivo, então as pessoas podem fazer o quê? Nem a gente está ao vivo, porque o programa é gravado e entra, né? No risquinho, não, porque senão o cara vai achar que é live. Não é live esse programa. Live é segunda e quarta à noite. Mas, vamos lá. O que não, pode, mas talvez alguém já vai ter visto quando o negócio já foi. Quanto tempo demorou para sair o resultado da última Para ajudar os eleição? Algoritmos do YouTube. Quando você saiu, 9h30 você começou a apuração. Rapaz. Mas aí quando você saiu já estava resolvido? Tava resolvido, não. Saí com o negócio resolvido. Saiu já com... então se for isso... Foram quase 9 horas. Não, mas se for isso, momento. não. Mas se for isso, no cafeína do dia seguinte, já vai estar resolvido, né? É possível. Então você vai ter um dia para falar se você prefere Trump ou Biden. Eles não terminam a contagem completa, né? Porque tem uma série de questões. Mas assim, você já tem a definição, já é estatisticamente... Exato. Matematicamente já está definida. E aí, um dos candidatos reconhece, normalmente, que perdeu e parabeniza o vencedor. Então, mas se esse candidato for o Trump, ele falou que não. Já tinha falado da última vez que ele reconhece se ele ganhar. Se ele perder, vai para a justiça porque vai ter sido mentira. Exatamente. Muito bem. Falcatrua. Exatamente. Ele anula o jogo, aí vai dar mais pano para manga. De qualquer forma, a gente vai seguindo o nosso caminho e amanhã voltamos no Cafeína às 6 da manhã nesse bate-canal.